Hoje eu vou tratar de um assunto bastante polêmico e eu vou direto a ele. Metade do que você sabe não vale mais nada. Bom, é isso mesmo que você ouviu. Grande parte do que você sabe, metade, não vale mais nada. Isso está ficando cada vez mais obsoleto e mais rapidamente, inclusive pela ação da inteligência artificial. Bom, eu sei que esse assunto pode ser muito polêmico, mas é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Papo de Loja. Eu sou Flávio Augusto e quero te dar as boas-vindas a essa conversa que a gente tem toda semana sobre e-commerce, vendas digitais, marketing digital, e a gente traz também alguns tópicos de tecnologia, como, por exemplo, inteligência artificial. Eu não vou falar aqui hoje sobre inteligência artificial, mas eu quero trazer os impactos que essa evolução da tecnologia traz na obsolescência do nosso conhecimento, né? Daquelas práticas que a gente tem e que de repente algo que você fazia algum tempo atrás simplesmente perde todo o valor ou é feito de uma forma completamente diferente porque houve uma evolução da tecnologia. Claro que a inteligência artificial está acelerando esse processo, mas isso não é só na questão da inteligência artificial, e é isso que eu quero te mostrar hoje nesse Papo de Loja. Bom, antes de seguir aqui com nossa conversa, eu quero te pedir um grande favor. Assina o nosso canal no YouTube, marca lá o sininho para toda vez que tiver uma edição nova aqui do Papo de Loja, você ser avisado para que você possa acompanhar. Eu procuro trazer sempre opiniões bem sinceras, bem originais, é a minha visão sobre o mercado aí. Compartilho isso porque acho que pode ajudar outras pessoas. Então se inscreve lá no canal do YouTube, que é muito legal a gente poder estar se falando. Acabou que eu falei que a gente faz toda semana, mas na prática deveria ser, mas infelizmente a gente não tem conseguido fazer todas as semanas. Em outubro mesmo eu tive de férias, enfim, cria ali algumas complicações, mas a gente tem se empenhado aí para manter esse ritmo. Além do Papo de Loja, a gente tem uma newsletter que essa realmente tem todas as semanas, ela se chama Loja Digital. Eu também quero te convidar a assinar essa news. Você pode receber tanto pelo e-mail quanto pelo Substack. Basta você acessar lojadigital.substack.com. E é uma conversa muito legal, inclusive o Papo de Loja é baseado em várias edições dessa newsletter. A diferença de um para o outro é que às vezes aqui nessa conversa do Papo de Loja eu procuro aprofundar um pouco mais os assuntos que a gente trata lá na Loja Digital. Bom, então vamos lá. Essa edição é baseada num artigo da Forbes, escrito pelo Joe McKendrick. Imagino que a pronúncia seja essa, mas se não for também peço desculpas. Bom, esse Joe, ele é um autor, pesquisador e palestrante, e ele trata muito sobre temas relacionados à inovação e às tendências em tecnologia. Ele também escreve lá para a Harvard Business Review, enfim. Ele está sempre tratando desses assuntos, inclusive sobre inteligência artificial. E ele tem uma frase sobre IA muito interessante, que foi até por onde eu acabei conhecendo o trabalho dele. Que ele fala assim: trate a IA como um novo funcionário, com um período de experiência. Depois, afrouxe gradualmente a supervisão. Ou seja, ele está falando que é exatamente como a gente faz com um novo funcionário. Normalmente você não contrata um novo funcionário e já deixa ele trabalhar do jeito que ele quiser, tomar as decisões que ele quiser. Você tem ali um período de supervisão. E o que ele tem sugerido para IA é exatamente isso, que a gente tenha que a gente use IA, também não adianta ali, né, sei lá, usando um termo que está muito em voga agora, ser um negacionista, não querer implantar isso é uma besteira, mas também a gente não precisa ser aquelas pessoas super fanáticas com a coisa. Então o ideal é ir com moderação. Eu acho que essa é a dica principal aí do Joe McKendrick. Mas ele também fez essa afirmação em um dos artigos dele, que a maioria dos executivos acreditam que a IA tornará irrelevante
49% das habilidades do mercado, incluindo as suas próprias, né, de administradores, em 2025. E pensar que num prazo de um ano a IA possa tornar 50% do que a gente sabe irrelevante é bastante polêmico, e eu parei para pensar sobre isso. E no fundo, assim, lógico que talvez essa afirmação tenha um pouco de sensacionalismo, né? Não sei se é 50% ou não, isso aqui, enfim. Mas ela tem uma grande verdade, ao meu ver, que é exatamente que a evolução da tecnologia vai tornando muita coisa irrelevante. E para discutir esse assunto, eu parei para pensar numa das minhas especialidades, que é a parte de otimização para mecanismos de pesquisa, conhecido pela sigla em inglês SEO. E para te falar a verdade, em SEO, eu parei para fazer uma reflexão quando eu li esse artigo da Forbes do que aconteceu nos últimos 5 anos, então, ou seja, de 2019 a 2024. E nesse caso aqui, essa afirmação está completamente correta. Porque aquilo que a gente fazia em 2019 não funciona mais. Que a gente fazia em 2019 do ponto de vista de SEO. Seja um SEO mais genérico, ou, como é o meu caso profissional mais explícito, um SEO para e-commerce. Praticamente nada do que a gente fazia em 2019 teria resultados satisfatórios se aplicado agora em 2024. E aí talvez você possa pensar, pô, mas por que isso acontece? Acontece exatamente pela evolução tecnológica. Eu vou pegar aqui como referência o Google, né, que é o principal mecanismo de pesquisa. Eles têm uma rotina, uma constância de publicar o que eles chamam de core updates. Os core updates são essas atualizações do mecanismo central do buscador ali, de como ele ranqueia, né, como ele classifica os resultados ali na busca. E nesses últimos 5 anos a gente teve vários core updates trazendo várias coisas diferentes. E eu vou tentar explicar só algumas aqui, porque são muitas, para você entender, nada dessas que eu vou falar aqui eram relevantes em 2019. Então tudo isso é coisa que apareceu depois de 2019. E quando você entende isso daqui, você percebe que realmente, com essas novas regras do jogo, era impossível que alguém que alcançava o topo do Google em 2019 continue alcançando em 2024 se ele continuar fazendo as mesmas técnicas, usando as mesmas técnicas de SEO. Bom, a primeira coisa que evoluiu muito é um conceito do Google que eles chamam de experiência, especialização, autoridade e confiabilidade. A gente chama isso por EEAT, com cada letrinha separada por um hífen, EEAT. Bom, esse conceito de EEAT se tornou central nas diretivas de avaliação do Google. Então, o que isso significa? Que agora o Google, depois desse conceito implementado, ele prioriza os conteúdos que demonstram experiência real e demonstram também conhecimento do autor. Então, o que acontece? Até 2019, alguns conteúdos meio genéricos, meio superficiais, escrito com as técnicas corretas de SEO, eles ranqueavam bem. Depois que esse EAT foi implementado e ele evoluiu, praticamente nenhum conteúdo genérico consegue bater no topo do Google, consegue alcançar o topo do Google. Então essa é uma mudança que já foi muito relevante. Nos últimos anos também, outra mudança que a gente percebeu foi a valorização dos conteúdos originais. Várias das atualizações do Google mostram que eles intensificaram essa ênfase em conteúdos originais e de alta qualidade. Então, basicamente, significa o seguinte: esses conteúdos gerados em massa, conteúdos que não oferecem muito valor no final, eles são compilações de outras coisas que já estão lá, sei lá, a gente poderia dizer que é mais do mesmo, inclusive conteúdos gerados por IA que seguem essa mesma premissa, de só compilar uma série de coisas que já estão lá e tal, esses conteúdos tiveram quedas absurdas do ranking do Google. Então, em 2019 isso não era uma preocupação, agora em 2024 isso é essencial. Outra coisa também que mudou muito é o reconhecimento de autoridade, né?
Todas essas atualizações do Google passaram a ser muito mais eficientes em entender e valorizar a autoridade do autor. Então, quem é o autor daquele conteúdo, isso passou a ser bastante relevante e isso tem um peso bastante significativo no posicionamento do ranking. Então, quanto mais um autor tiver autoridade, for reconhecido, maior é a posição dele do ranking. Isso também é uma grande diferença do SEO que a gente fazia há 5 anos atrás. E disparadamente, a diferença que mudou o jogo nesses últimos 5 anos foi a valorização da experiência do usuário. O Google criou uma série de coisas, entre eles métricas específicas para avaliar essa experiência do usuário, e ela é um fator simplesmente crucial para poder indexar bem. Então, assim, não é que o Google não olhasse isso em 2019 ou antes, mas o peso que isso tem hoje e a forma como o Google faz isso é muito diferente. Foi uma evolução tecnológica enorme nesses últimos anos. Bom, eu trouxe esses 4 itens aqui só para demonstrar isso para vocês, mas a gente tem observado que essas Core Web Vitals, que os Core Updates do Google, eles frequentemente têm resultado numa série de flutuações na classificação dos sites. Inclusive, assim, flutuações onde um site despenca os resultados do Google. E isso tem gerado, assim, muito desconforto, principalmente desde setembro, agosto de 2023 para cá. Muita gente perdeu tráfego absurdo dentro do Google e basicamente tem a ver com essas atualizações que vão sendo feitas. Mas tem um outro lado da moeda, que é o que eu queria fechar essa edição explicando para vocês, que é o seguinte. Eu acho que já deu para perceber que do lado do Google essa coisa é muito dinâmica. Então, os core updates estão mudando o tempo inteiro. Você tem essas questões de EAT, você tem outras questões com métricas, enfim. É um mundo que está em constante evolução. Só que o caminho para as pessoas aprenderem sobre SEO, sobre otimização para mecanismos de busca, é um caminho relativamente longo. E eu posso dizer, sem nenhum medo de errar, que metade do que você sabia sobre SEO em 2019 não vale mais nada. Vou inclusive repetir. Metade do que você sabia de SEO em 2019 não serve para mais nada. Bom, e aí, essa questão do conhecimento é tão complicada que ela acaba afetando o mercado de uma maneira geral. Basicamente, eu percebo o seguinte, muitos empresários que procuram a Bertoldo aqui porque a gente faz esse trabalho de SEO otimizado para e-commerce, eles têm... Chega gente assim, desesperado, falando que já fizeram tudo, que esse troço não funciona, que não tem como, que o que o amigo ensinou, que o que ele viu nos vídeos de internet, do que ele fez curso, ele já aplicou e ele não consegue resolver isso. E principalmente depois de setembro de 2023 para cá, tem cada vez mais gente desesperada procurando a gente, porque o tráfego orgânico dele despencou e... Enfim, ele vai tentando aplicar tudo que ele vai ouvindo aí, que está funcionando e tal, tenta refazer o que ele sempre fez, né? Então tem gente até que tem um SEO até bastante evoluído, já tinha feito muita coisa, mas o que ele percebe é que assim, o que está sendo dito para ser feito e o que ele já fazia, já não geram mais os mesmos resultados. Isso é exatamente aquele 50% do que sabia que já não serve para mais nada, não vale mais nada. E a minha explicação para isso, e aqui entra uma teoria minha, é que a coisa funciona da seguinte forma, e eu vou tentar te explicar por que muita gente se decepciona, acha que essas coisas não funcionam. Vou te dar um histórico aqui pensando em 2019, tá? Bom, o que funcionou muito, que realmente bombou em SEO em 2019, era conhecido por pouquíssimos profissionais. Só gente muito especializada. Então o que bombava em 2019 era um conhecimento restrito
a um nicho muito específico de profissionais de SEO que estudam isso a sério, que não ficam atrás de modinha, que estão trabalhando, estão entendendo quais são as evoluções do algoritmo do Google. Profissionais de verdade, não essas pessoas que se passam por profissionais. E beleza, essa galera estava desenvolvendo técnicas, isso não é um trabalho fácil, é um trabalho de tentativa e erro, de ajusta aqui, conserta ali, entende o que o Google fez, qual foi a mudança, e essa galera estava gerando resultado em 2019. Bom, essas técnicas que estavam de 2019, em 2020, elas começam a circular entre outros profissionais não tão especializados quanto o primeiro, mas ainda profissionais de SEO. Então isso vai se esparramando devagar. Normalmente isso acontece em blog, em fóruns, enfim, e começa a esparramar devagar ali, isso em 2020. Beleza, mais gente entende essas técnicas e começa a aplicar. Beleza, e continua dando resultado, porque ainda é uma coisa pouco conhecida. No ano seguinte, 2021, um monte de empresas aplicam as mesmas estratégias. Por quê? Porque tem um número já grande de profissionais que dominam essas estratégias e começa a aplicar para um monte de empresa. Então é a hora que isso ganha o mercado de uma maneira mais incisiva, no sentido assim, de atingir um público maior. E ainda funciona, ainda dá para gerar alguns resultados. Não são os mesmos resultados de quem aplicou lá em 2019. Mas em 2021 ainda funciona e muita gente tem resultado. E aí que entra o fenômeno interessante. Essas empresas que aplicam e tal acham isso o máximo. E aí quando chega em 2022, entram os gurus do marketing. Os gurus do marketing já tiveram essas técnicas aplicadas não por eles, pelos profissionais que sabiam fazer isso, fizeram, os caras aprendem quais são essas técnicas, entendem e começam a vender curso, a vender essas técnicas como uma maravilha. Então você vai começar a ver na rede social o cara falando que essa técnica funciona e realmente ela funcionou muito bem nos últimos 3 anos. E esses gurus começam a divulgar essas práticas em eventos presenciais, em cursos online, em mentoria, blá, 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 blá. Só que qual que é o problema? E eles mesmos aplicaram isso em 2020, 2021, só que provavelmente em 2022 eles já não estão fazendo isso, eles só estão vendendo cursos e levando isso para os alunos deles de mentoria. Beleza, mas eles têm a prova social que para eles funcionou. E aí que começa a coisa ainda mais maluca. Apesar de todas essas técnicas serem reais, elas terem funcionado como técnicas de otimização, né, como técnicas de SEO muito bem até 2021, essas práticas que foram criadas em 2019, elas já perderam a eficiência totalmente. Então a galera, em 2022, 2023, continua tentando aplicar isso, só que eles têm só um pedaço muito pequeno dos resultados. Já não é aquela quantidade de resultado que dava lá atrás. Por quê? Porque nesse intervalo, o próprio mecanismo de busca, no caso o Google, já evoluiu. Então certas práticas que talvez se aproveitavam de alguma falhazinha do algoritmo de indexação ou de um comportamento específico deles, já foi ajustado pelo outro lado. Mas enfim, em 2023 a galera continua tentando usar. E aqui, cara, é a parte mais maluca. Nessa hora, e a gente está falando já de técnicas que estão rodando há 4 anos, os pequenos gurus aprenderam com os grandes gurus e eles estão multiplicando isso a rodo. E é aquele monte de post que você vê o cara fazendo em rede social. Olha, isso aqui é a coisa que está funcionando. Eu tenho um segredo aqui. E esses pequenos gurus, eles não têm muita ética, não. Então eles vão tentar de toda forma empurrar isso para as outras pessoas. E esses pequenos gurus, às vezes, são seus amigos, são seus familiares, enfim. E aí a gente chega aqui agora, em 2024. Essas práticas, elas são de 2019, estão totalmente obsoletas. Mas nas redes sociais, elas continuam sendo transmitidas. Entre os ciclos de amigos, tem gente falando para fazer isso. Tem familiar seu que tem algum conhecimento de tecnologia, porque ele ouviu um grande guru explicando isso, ele está te mandando fazer isso. E qual que é o problema? Agora, em 2024, uma técnica que era de 2029, quando você tenta aplicar, ela não dá resultado nenhum.
E eu acho que é disso que nasce a frustração das pessoas, porque ela fala, poxa, eu fiz tudo o que me explicaram, eu fiz direitinho igual eu vi no vídeo da internet e não funciona. E aqui, basicamente, as pessoas têm duas opções, assim. Ou ela pensa que ela fez alguma coisa errada, ela fala, cara, sei lá, eu não soube fazer isso, eu não tenho competência. Infelizmente, muita gente cai nisso, ela não consegue perceber que aquela técnica ela é antiga e já não funciona mais. E tem outras pessoas que simplesmente desistem. E, inclusive, assim, a gente já chegou vários clientes aqui no Brasil que falam, isso aí que vocês estão falando não funciona, eu já fiz, não funciona. Mas ele não entende que ele tentou aplicar coisas que realmente não funcionam. Não é que SEO não funciona, não é que otimização para busca não funciona, é que ele está aplicando técnicas ultrapassadas de vários anos para trás e que aquelas técnicas realmente não funcionam. Só que o interessante disso tudo é, beleza, enquanto tem gente tentando aplicar a técnica lá de 2019 em 2024, os profissionais de verdade estão criando novas técnicas para 2024. Então é uma constante evolução. E o que eu quero dizer com essa história toda é isso, que esse caminho de aprendizado é grande e que você deve tomar muito cuidado com que prática que você está tentando aplicar. Porque se for práticas obsoletas, principalmente no Google, isso não vai funcionar, porque eles já têm defesas para isso. E eu vou te dar só mais um exemplo aqui para fechar rapidinho. Quando essa coisa de IA bombou ali mais ou menos em 2022, por ali, um monte de gente teve a brilhante ideia, poxa, eu vou usar IA e vou gerar conteúdo em alta escala. Por quê? Naquele momento, conteúdo em alta escala funcionava. Quanto mais você colocasse conteúdo, melhor é. O problema é que você não podia pôr um conteúdo muito ruim. E nesse sentido, a IA gerava um conteúdo com uma boa qualidade de escrita, uma qualidade nessas IAs generativas aí, escreviam com uma qualidade bastante aceitável, até muito melhor do que muito ser humano. Beleza, a galera mandou bala, fez um monte de conteúdo e postou isso tudo lá. Só que o que acontece? O Google percebeu e foi lá e criou novos algoritmos que bloqueiam sobre isso. Então a dica é essa, cuidado com o que você está tentando seguir de recomendação de SEO, porque sempre vai ter pessoas te dizendo que algo funciona ou que é a melhor solução do mundo. Porém, você tem que procurar pelo resultado. Eu acho que no fundo, você tem que olhar que resultado cada pessoa está gerando e resultado que ela está gerando agora, não o resultado que ela gerou há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás. O que ela está gerando de resultado agora, porque realmente as técnicas que funcionam são as que estão atualizadas com a tecnologia do momento e o Google tem evoluído de uma maneira incrível. Bom, era isso que eu queria compartilhar com você. Infelizmente a notícia não é boa, metade do que você sabe já não vale mais nada em SEO, mas é sempre possível aprender coisas novas. Aqui na Bertoldo a gente tem um trabalho muito sério nessa parte de otimização de lojas virtuais, principalmente para conseguir tráfego orgânico. A gente acredita que usar tráfego pago é interessante, mas que o verdadeiro crescimento sustentável, para você escalar de verdade seu negócio, você não pode contar só com tráfego pago, você precisa ter um equilíbrio entre o orgânico e o pago. E o que eu tenho percebido agora em 2024 é que muitas lojas estão com isso muito desequilibrado, elas só conseguem vender usando tráfego pago, não conseguem gerar resultado no orgânico. Então, se você precisar de ajuda para a otimização da sua loja, precisar de ajuda para SEO e até para tráfego pago, mas de uma maneira muito mais específica, que a gente aqui chama de commerce market, pode contar com a Bertoldo, é só você entrar em contato. Eu sou Flávio Augusto, fico por aqui, espero que você tenha gostado desse nosso papo de loja e você pode acompanhar todas as edições pelo nosso canal da Bertoldo no YouTube. Se inscreve por lá, marca as notificações lá, liga o sininho lá para você ser notificado sobre as novas edições. Um grande abraço e sucesso aí com as suas estratégias de tráfego orgânico.